Salve, queridos pesquisadores! É comum errarmos, principalmente em nossas pesquisas. E é sobre isso que eu vou falar desse vídeo, sobre os erros que nós, como genealogistas e que fazemos pesquisas, cometemos. Dá uma conferida, vê se você já cometeu um desses erros. Nesse vídeo eu vou listar primeiramente 3 dicas que cometemos. Em outros vídeos eu complemento. Primeiro erro: a pesquisa é mais do que nomes e datas. Parece até clichê eu ficar falando isso e repetindo inúmeras vezes, mas é isso que eu vejo que acontece inúmeras vezes nas pesquisas. É comum a gente olhar nos livros de genealogia, enfim, e ver sempre as mesmas coisas. Por exemplo, veja se você não reconhece isso. Imagine, a pessoa tal, fulana de tal, filha de tal pessoa e de tal pessoa, nascida em determinada cidade, no ano tal, casou com fulana de tal, filha de tal pessoa e tal pessoa, nascida em tal lugar também, teve tantos filhos, tais, e faleceu em determinado local no ano tal. Agora substitua essa primeira pessoa pelo seu nome, ou o nome do seu pai, da sua mãe, enfim. Verifique se isso representa você, se isso tudo representa você por completo. Acho que não, pelo menos para mim não representa. Você tem milhões de experiências, você tem determinadas coisas que você gosta de fazer, outras não, você tem preferências por comida, por música, enfim, você tem uma vida inteira de experiências que não dá para ser explicada somente por dados. Pense isso em relação aos seus antepassados. Será que eles podem ser representados somente por localizações, datas? Eu acho que não. Óbvio que quanto mais longe for o parente, mais difícil de você conseguir localizar alguma determinada informação de experiências, de vida dele. Você vai provavelmente conseguir somente essas datas simples. Comigo também acontecia muito isso no início da pesquisa, onde eu me preocupava com as datas, locais, e essa experiência de vida eu deixava muito de lado. Mas aconteceu um fato, por exemplo, que eu já falei algumas vezes aqui, é com relação à minha bisavó em Grácia, em que até uns 4, 5 anos atrás, ó, tá rolando uma bateria aí de fundo, até uns 4, 5 anos atrás eu não tinha praticamente nenhum dado de vida dela, assim, a não ser as datas e localizações. E fazendo algumas pesquisas, eu consegui localizar muita informação interessante através de netos dela que de repente conseguiram conviver pouco tempo com ela. Por exemplo, que era muito supersticiosa, que ela cozinhava muito bem. Bom, isso aqui dá quando você está gravando numa faculdade de música. Segundo erro muito comum que eu vejo no início da pesquisa de genealogia é acreditar que não existe erro de ortografia nos sobrenomes e em nomes também, que eles sempre vão ser exatamente como você viu pela primeira vez ou é o seu sobrenome. Esse é um ponto em que eu já briguei comigo muitas vezes no início da pesquisa, porque eu era muito ferrenho, tem que ser assim, e se for diferente, tá errado, e não levava um pouco em conta uma variação diferente na ortografia. Hoje existe um cuidado gigantesco em preservar de uma forma exatamente correta o nome, sobrenome das pessoas, mas nem sempre foi assim, óbvio. Você pega registros antigos dos cartórios antigamente, no início de 1890, começo de 1900 e tanto, ou mesmo das igrejas, você pega 1600, 1700, você vê muitos nomes totalmente errados, escritas, enfim, às vezes você tem que tentar ir por outros padrões para localizar e não somente por aquele sobrenome. Isso aconteceu comigo. Então, por exemplo, não é tão drástico o meu caso como eu já vi outros, mas comigo aconteceu o seguinte: eu tenho dois sobrenomes que eu vou dar de exemplo aqui, que é Schroeder, que pode ser escrito dessa forma aqui ou dessa forma aqui. E outro sobrenome que também aconteceu na minha família, que é o sobrenome Zukov, que você pode escrever como Zukov, e ainda ao caso que eu já encontrei de ser escrito como Lukov, justamente porque o L antigamente poderia, não que poderia, mas em alguns casos confundir com o S. Então o Zukov virou Lukov, e se eu não tivesse ido atrás desse Lukov, eu não teria encontrado o Zukov que eu precisava. Com os nomes isso funciona da mesma forma. Então, por exemplo, quando os imigrantes vieram para o Brasil, praticamente todos, a não ser os portugueses e espanhóis, eles mudaram os nomes. Então você pega um Johann que veio da Alemanha, o nome dele virou João aqui, por causa da pronúncia.
você pega um Vincenzo, virou Vicente, enfim, você pega várias, Heinrich, virou Henrique, então Wilhelm, virou Guilherme. Então, às vezes, esse Wilhelm, por exemplo, é legal você procurar num documento, tanto como W de Wilhelm, ou quanto no índice pelo G de Guilherme, porque às vezes você pode encontrar de uma forma ou de outra. Enfim, eu falei que ia fazer 3 pontos nesse vídeo, mas o vídeo já se estendeu demais, eu vou deixar esse terceiro ponto para um outro vídeo, que eu incluo incluo outras dicas interessantes, outros erros que são comuns. Tem uma lista gigante de erros que eu selecionei aqui, então vai ter vários vídeos sobre esse aspecto. Enfim, se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal, é importante isso. E principalmente, se você já cometeu algum desses erros, esses 2 erros que eu citei aqui, comente se foi dessa mesma forma. E se você tiver alguma outra sugestão de erros que você já cometeu, não que você viu, que você cometeu, escreva aqui embaixo também no link, que daí eu posso estar abordando nos próximos vídeos.